Jornal da Manhã. Entrevistas com Patrícia Calderon. Olá, bom dia. Eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais. Hoje eu tenho o prazer de receber a infectologista, a doutora Raquel Moarec. A gente já falou aqui sobre Covid, já falamos sobre AIDS e a gente precisa falar de um novo vírus aí que está atormentando novamente a população mundial, que é a varíola dos macacos. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos aí da Jovem Pan. Doutora, a gente pode chamar realmente de vírus? Sim, ele é um vírus DNA. Ele tem uma característica própria, né? Então, é um vírus muito antigo. Já tivemos várias formas, né? Nós temos vários tipos de varíola, né? E atinge normalmente 60% a 70% da população dos gêneros dele em animais. Em torno de 4 a 5 tipos, né, espécies que acometem o ser humano. Um deles é a varíola humana, que tivemos desde o século X, tendo casos na população, dizimando muitas e muitas populações. Neste caso, ela foi isolada a primeira vez, por isso chama macaco dos macacos, em 58, na população lá do Congo, onde foi feito um estudo e houve o diagnóstico diferencial de um tipo de varíola, que é essa varíola, lá conhecida como uma zoonose, que pega de animal para humano. A nossa varíola agora, que ela está um pouco mais modificada, ela está tendo uma transmissão interhumana, não com a gravidade da varíola humana antiga, mas com o tipo de célula, espécie da varíola humana isolada em 57. Então a gente pode dizer que os bichinhos também são vítimas, né, doutora? Vamos dizer que a varíola humana estava extinta, né, no mundo. A gente deixou de fazer a vacinação humana desde de 1980 e só tinha algumas vacinas desta vacina humana que pode ser aplicada no diagnóstico e nas prevenções da varíola do macaco, só para as pessoas que iam para as regiões que tinham a presença desse vírus. Não era uma vacina disseminada para todo mundo, então a vacina é relacionada mais ao exército, a regiões que tinham casos presentes, mas desde 57 nós estamos tendo surtos, vamos dizer, por território, mas autolimitado. Só agora, a partir de maio, que a gente apresentou um alastramento e uma melhora até do diagnóstico que a gente podia ter feito e provavelmente já devia estar bem antes isso. Doutora, já tem algum dado específico para vocês, infectologistas, pesquisadores, o porquê a volta desse vírus? É a primeira pergunta. E eu queria saber, essa é uma curiosidade minha, se nós, enquanto população, nós estamos vulneráveis a esses vírus, né? Porque a gente está ainda em plena pandemia da Covid, né? A gente teve também um surto de AIDS na década de 80 e o porquê que o ser humano fica vulnerável a certos vírus? Eles vão se multiplicando, existem variações desses vírus, o porquê que eles retornam depois de vários anos, quando já está tudo tranquilo? Então, os vírus têm vírus que não é que eles foram à volta, né? Nós não estamos discutindo ainda sobre a varíola humana, ela não voltou. Nós estamos discutindo uma varíola que está presente desde 57 na população onde foi isolado. Esse vírus ele se adapta, é um vírus DNA. O que é um vírus? Ele é um vírus mais pesado. Ele pega por secreção respiratória, mas mais por contato íntimo e não à distância. A grande diferença desta varíola, ela é diferente da humana, se a gente for estudar a humana, porque a gente não tem mais casos, ela é muito ganglionária, então lá as lesões causam muita dor. Dá muita dor aonde tem, até os gânglios, que é aquelas ínguas, elas aumentam de tamanho. Então, há uma dor muito maior e uma lesão, as vesículas com muita dor. É um pouco diferente da história
da varíola humana. Por que nós somos vulneráveis? A população, a gente vai invadindo o habitat de animais e nessa troca de conhecimento, de presença do ser humano perto de animais onde eles têm o seu próprio nicho de vírus local, esse vírus vai se adaptando e vai tendo uma transmissão para o humano. O vírus, para ele sobreviver, ele se adapta e tem uma modificação na sua celularidade para ele continuar se multiplicando, para ele continuar sobrevivendo. Não é só a varíola. A influenza é assim, nós tivemos desde da guerra lá de 1918, a gripe espanhola matou milhões de pessoas e é o mesmo vírus, só que ele se adapta, ele se modifica e está um vírus agora mais gripe, mais tranquilo e que possa ser com vacina e antivirais, você ter diminuição de quadro. A mesma coisa, nós vamos ter que aprender novamente a trabalhar com a varíola para poder ter o seu tratamento adequado e a discussão do tipo de forma de vacinação. A volta é muito difícil, né, da gente falar, mas são diagnósticos que a gente passa a acreditar que realmente nós temos condições muito rápidas para poder intervir com maior eficácia nessa doença. Agora, se precisar realmente, não é o caso ainda, mas caso haja uma necessidade de uma vacinação em massa, como ocorreu no caso da Covid, a base dessa vacinação ela já existe, né, doutora? Olha, Patrícia, é o seguinte, a vacinação existe a vacina de primeira geração, segunda e terceira gerações. A primeira, elas são vacinas que têm vírus vivo atenuado, então ela não é liberada para toda a população. A vacina de segunda geração, que é uma vacina nova, que foi feita em 2017, mais ou menos, ela é uma vacina que tem um atenuado, ela é processada e ela pode ser dada para as pessoas de alto risco, que seriam os imunossuprimidos, as crianças e as gestantes. Só que a indicação de vacinação de varíola hoje, ela é uma indicação para bloqueio anelar, que a gente fala. Um caso suspeito ou positivo, as pessoas ao lado têm que ser vacinadas até o 4º dia ou até o 14º, dependendo da vacina. E você tem uma discussão de vacinação para as pessoas mais vulneráveis hoje, de acordo com a quantidade de vacina indicada ou presente naquele país. Então, nós temos que saber qual vacina nós vamos ter e de que forma nós vamos analisar epidemiologicamente o que é indicado de fazer de vacina. Se vai ser população total, eu não acredito, porque não é essa o risco completo. Eu acho que vai ser por grupos e por vulnerabilidade, vamos dizer. Doutora, o Ministério da Saúde mostrou um número onde o Brasil teve um aumento de quase 770% no total de pacientes confirmados já com a varíola dos macacos, né? Mostrando Sim. aí que nós somos já o terceiro país assim, mais colocado na questão de casos. Sim. Preocupa? Olha, quando você começa a ter um exame, que é um diagnóstico molecular adequado, você começa a ter diagnósticos mais precoces, o diagnóstico ideal, e você começa a ter a história epidemiológica para saber há quanto tempo esse vírus já está. Então, quando você tem diagnóstico ideal ou correto, você começa a ter a rastreabilidade da história anterior e de como nós vamos proceder. Aparentemente, esse vírus já está rodando há mais tempo do que maio, provavelmente. A gente não tinha um exame tão ideal e não se pensava muito nela desta forma. Então, provavelmente já vinha com uma sustentabilidade na população, indo e vindo, às vezes com poucas lesões ou muitas lesões, mas ela vinha há mais tempo do que maio. Se você me perguntar que pé que nós vamos ter esse aumento, então, quando tem o diagnóstico, eu vou ter mais aumento. O que precisa é a orientação de prevenção. A varíola, não só a humana, como todas elas morrem com limpeza, com higienização. Tá? Então, ela é transmitida realmente por ambiente, foi visto que ela tem a presença
em ambientes, então pega realmente por ambiente, só que pelo tempo ali, se você higienizar a sua mão, higienizar o local, você até pode isolar esse vírus ali, mas ele não vai estar virulento para o humano se você limpar e higienizar o seu ambiente e higienizar a sua mão. Então, o contato íntimo com lesões ou pessoas que tenham o quadro da varíola e ambientes onde tinham esse contato ambiental. Se você puser a mão e não higienizar e pôr na boca, realmente você vai poder ter em contato ao tipo de varíola. Mas esse vírus, ele é tão contagioso, assim, numa gravidade quanto o vírus da Covid? Ou ele tem, no caso que a gente precisava, no caso da Covid, chegar em casa, né, tirar roupa, sapato, higienizar os produtos que vinham da rua, chega a ser nesse grau de necessidade de higienização? Não, Patrícia. Na época do Covid, do início, a gente não sabia de que forma o vírus estava. E ele era muito virulento na sua manifestação de gravidade, tanto que tivemos uma alta mortalidade, alta gravidade no início da pandemia. A varíola, ela é, que a gente fala, indolente, ela é devagar, ela vai se alastrando permanente, tanto que a varíola humana, desde o século X, 12, 14, 15. Só em século XVIII se discutiu uma possível vacinação na época, que como começou o quadro, e só depois da vacinação realizada em massa, e mais a quantidade de população com defesa, é que a gente conseguiu extinguir. Então, olha, é um vírus que foi durado há séculos. Então, a varíola é um vírus DNA denso, robusto, vamos dizer assim, e que tem uma virulência baixa, então é só para aquele contato mais íntimo, não tem aquela alta transmissão, mas você precisa cuidar da higienização, porque ele morre com água e sabão, se você lavar direito. Agora, a senhora falou sobre o contato íntimo através das secreções, né? Essa doença, ela pode ser chamada também como uma doença do sexo, como foi da AIDS? Então, ela precisa tomar muito cuidado com Exato. esse termo, né? Se por ela isso é que relacionada a sexo. É só sexual. Não, só um minutinho, doutora. Então, por isso que eu tô perguntando, porque eu tô fazendo perguntas como leiga, né? Porque, na verdade, foi colocado que podia ser uma doença, de novo, onde também os homossexuais estariam proliferando. Isso é uma fake news, é isso que eu quero realmente explicar para o meu público, para quem está me ouvindo pela rádio, assistindo a gente pelo YouTube, pelo podcast, para poder realmente desmistificar isso, que não é uma doença sexual, mas é que ela também é transmissível pelo contato de secreção. Então, talvez seja por isso que o contato sexual também seja uma forma de transmissão, é isso? Isso mesmo, não é considerada uma doença sexualmente transmissível. Ela também pode ser transmitida pelo contato íntimo sexual. Então, não é pelo o sexo em si, é pelo o contato pele a pele. Isso pode ser de homem mulher, de mulher mulher, de homem homem, independente ou não, até de mãe para filho, onde nós estamos tendo caso agora em crianças pequenas, com uma criança com 10 meses atual. Então, não necessariamente de contato só sexual ou homossexual, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa tirar um pouco, né, realmente dessa mistificação, que não é um vírus só de transmissão sexual, ele é ambiental, ele é respiratório por contato mais íntimo, é contato da lesão. Então, quando você tem um contato por lesão de transmissão, então ela deixa de ter os critérios de sexual. Doutora, tá super explicado, então, para quem ouviu, era justamente a minha pergunta, queria trazer justamente esse questionamento, né, para a gente desmistificar e, de uma vez por todas, explicar que nada tem a ver com uma doença sexualmente transmissível. E muito menos a questão que estava sendo falado, que os homossexuais transmitiam de uma forma mais violenta. Isso é uma fake news e está tudo explicado. Eu agradeço a doutora. A senhora falou de uma paciente de 10 meses, uma criança, né, em São Paulo. Essa transmissão já se sabe se foi de mãe para filho? Então, essa ainda não está liberado toda a rastreabilidade da transmissão da criança. Mas, assim, isso para mostrar apenas
que a transmissão independe. Eu tenho em acompanhamento comigo ambulatorial muito mais de 30 casos, e eu tenho homem-mulher, mulher-mulher, homem-mulher, então independe do tipo de relação sexual, mas o contato íntimo domiciliar daquele contato. Então, o tipo de isolamento, a gente já tem trabalhos mostrando que as pessoas que estão isoladas, elas ainda têm a presença de vírus dentro de casa, tá? Com positividade em vários locais, foi visto agora no CDC, que saiu um trabalho sobre isso, mas mostrou também que esse vírus, no ambiente onde foi limpo durante o período do isolamento das pessoas, lá nos Estados Unidos, mostrou que ele pode ter presente no exame molecular, mas na cultura não foi isolado o varíola. Isso quer dizer, ele ainda está ali, mas não é invasor para continuar transmitindo. Isso quer dizer, se limpar, a gente consegue diminuir a transmissão cruzada dele. Doutora, há necessidade, por exemplo, eu primeiro queria saber quais são os sintomas, né? No caso da pessoa precisar ficar atento aí, e no caso de sintomas, imediatamente precisa fazer o isolamento ou simplesmente o uso de uma máscara e vida que segue pode continuar? Como que está funcionando aí, no caso, a partir do momento em que o paciente ele não foi diagnosticado, mas ele está com sintomas? Ele não foi diagnosticado, mas está com suspeita de varíola, ele tem que ficar em isolamento. Então, não adianta só a máscara, porque o estado gripal da varíola, ela dura 2 a 3 dias. Coriza, mal-estar, uma tossinha, uma prostração, 2, 3 dias, uma febre, uma febrinha baixa, igual gripe comum. A partir de 5, 7, 8 dias depois desta gripe, começa o aparecimento das lesões. Elas normalmente vêm de rosto, vai para o tronco, região genital e desce para as pernas, tá? A gente classifica essas lesões entre poucas, médias ou quantidades grandes de lesões para avaliar a real gravidade ou mais ou menos a quantidade de vírus circulando. Essas lesões são dolorosas e elas são no mesmo estágio de evolução, não é porque eu vou ter no rosto mais robusta do que está começando embaixo. Elas começam igual, no mesmo estágio de evolução. E elas podem levar à prostração, a um sintoma sistêmico que a gente fala, dor abdominal, pode levar a uma proctite, depende muito do tipo de como teve a relação, se é só encostar, abraçar, se é relação sexual junto, depende muito do ato que a pessoa entrou em contato íntimo, independente ou não. Eu tenho paciente só com lesão na boca, porque beijou uma pessoa. Eu tenho, porque beijou no rosto e estava em contato com a lesão. Então, eu acho que quantidade de lesões, e essas lesões são muito iguais, e elas passam por vários estágios. Normalmente é uma vesícula, aí ela vira uma pústula, para depois virar crosta, e só depois da crosta ela deixa de transmitir. Ao aparecimento das lesões, a partir do 8º dia após a gripe, naqueles 2, 3 dias, é mais 21 dias de isolamento. Esse 21 dias de isolamento é que você vai realmente já está em crosta e depois da crosta para poder não estar mais transmitindo. Então, no geral, de 21 a 28 dias isolados para diminuir o risco de transmissão cruzada. Até para explicar, o vírus ele começa a ser transmissível não só no momento em que se aparece as lesões, que aparecem as lesões na pele. O portador, a pessoa que está doente já começa a transmitir já no primeiro dia no caso de confirmado a positividade da varíola, é isso? Isso. O problema é o seguinte, nós ainda temos estudos de tipos de sorologias e tipos de exame. O exame ainda realizado atualmente já é um ganho, porque nós nem tínhamos exame antes para ter realizado, então agora que já foi feito o sequenciamento genômico do vírus, a gente consegue ter exame molecular para diagnóstico e exame muito mais rápido agora, isso é uma boa coisa. Antes era só por cultura dessa lesão.
E demora para você ter um diagnóstico. Então, agora é um diagnóstico molecular, mas ainda é da lesão. A gente não tem assim, posso coletar o exame da sorologia da varíola para eu saber se eu tenho defesa ou não daquela vacina que eu tomei na década de 80? Não, não temos como fazer um exame sorológico para diagnóstico de contato ou resposta vacinal, que nem nós temos outros vírus. Esse diagnóstico ainda é molecular, à base do local da lesão, para eu poder dar ainda um diagnóstico. Então, ainda é muito difícil você dar um diagnóstico mais rápido, porque a pessoa já estava transmitindo há mais de 8 dias antes do aparecimento da lesão. As lesões, elas são bolhosas, doutora? Explica pra gente. Eles são... É o gênero, chama Orthopox viridae, da família do herpes, vamos dizer. Então, ele é parente da família do herpes, então, ou da catapora, que a gente fala, né, que é da varicela. Então, ele é um vírus muito semelhante. Então, ele chega a ter uma bolinha que é umbilical. Não chega a umbilicação da catapora, né, da varicela, mas ela é uma bolha grande, cheio de líquido dentro. Essa é uma grande diferença. E outra, ela tem uma borda elevada. Então, a da catapora ou do herpes, ela não tem borda. A lesão da varíola, ela fica como se fosse um vulcãozinho, além da bolinha no meio. Então, ela tem essa elevação da própria lesão. Então, é uma evolução, né? A varíola, ela tem a sua presença, então ela é robusta, são lesões que podem evoluir de pequenininhas a grandes, mas tem que passar por esses estágios levando a encrosta, tá? Então, só na crosta, pós-crostas, é que não transmite mais. Doutora... E a diferença é gânglio, né? Aonde tem lesão, onde tem as vesículas, se você procurar gânglio, vai aparecer o gânglio como referência. E a senhora falou em dor, né? Mas elas também coçam, como é a catapora, o sarampo. Eu lembro que quando eu era pequena, eu peguei peguei catapora, cachumba, escarlatina, nem sei se existe escarlatina, peguei tudo. E eu lembro que a catapora, minha mãe não deixava a gente coçar, né? Porque depois ficava uma marca de pele, enfim. O sentimento é o mesmo? Coça e dói ou só dói? Coça e dói. Incomoda, porque é uma lesão que está ali, e ela é dolorosa, tudo que tem dor você quer pôr a mão. Então, sim, o grande problema são as infecções secundárias, né? Porque como todo vírus, cai a imunidade, existe uma manifestação de bactérias onde você tem perda de imunidade. Então, o problema do vírus não é só eles. Falar, o vírus, aí a gente trata a lesão. Não é só ele. Ele tem uma baixa resposta imunológica, ele diminui a sua atividade de transporte de imunidade para se defender de outras infecções ou outras bactérias que estão ali presentes na nossa pele ou no nosso organismo, ou quando eu entro em contato. Então, o problema da varíola não é só ela dá uma bloqueada, uma parada no sistema imune com a manifestação, às vezes, de infecção secundária, principalmente bacteriana. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, doutora, é sempre um prazer receber a doutora, sempre explicando muito bem tudo que envolve a sua área, que é a infectologia, né? E eu acho que a senhora nunca deu tanta entrevista ultimamente, né? É Covid, é varíola dos macacos, é tanta da coisa que, pelo amor de Deus. Mas eu queria... Tem uma pesquisa aqui que mostra que a faixa etária entre 20 e 29 anos corresponde a 44% do total dos casos. Tem algum dado por que mostra que a juventude aí está sendo mais a portadora aí da varíola? Dos macacos? Existe. Olha, primeiro que essa população não foi vacinada na década de 80 com a vacina da varíola que teria na época. Então, realmente é uma população mais exposta, vamos dizer, né, contar. E tem a exposição por contato mais íntimo, as pessoas saem mais, abraçam, tem um contato muito mais pessoal, e por isso o maior número de transmissão entre elas. Tá? Então, eu pouco vi
casos, até agora, os meus são mais novos também, de pessoas mais velhas, de 50, 60 anos. Eu não peguei ainda nenhum caso. É claro que não pode deixar de não pegar, é porque depende muito também da resposta imune e como ele tem esse hábito de chegar perto, abraçar, encostar, bater, não lavar, ou pegar a mão. Então, precisa muito, depende muito do contato. Não quer dizer que não vai pegar, porque às vezes um cara de 20, 30 anos tem alguém em casa com 50, 60, às vezes com um sistema imune mais baixo e podendo também pegar. Ou no ambiente que ele frequente, tipo uma academia, ele vai lá com uma camisetinha, ele já tem alguma lesão ou outra, passa ali, alguém vai lá, põe a mão e passa a lesão para ele também. Doutora, por que a Organização Mundial da Saúde pediu para que agora o termo seja utilizado em inglês? Monkeypox? Eu acho que é para facilitar eu acho que para o diagnóstico e também para rastreio. Não tem justificativa, a gente só apenas traduziu, né? Mas isso não muda. Então a gente pode falar varíola dos macacos, né? Só para poder me corrigir, para ver se eu não estou falando... A população precisa entender. Então acho que o entendimento ela é muito mais fácil quando você entende do que você tá se pronunciando. Então, não é toda a população que fala ou entende inglês. Então, eu acho que o que a gente precisa é que a população entenda, se proteja, conheça e consiga falar abertamente de como é, independente de como ela é chamada. Eu recebo hoje a doutora Raquel Moarec, que já é praticamente a nossa convidada aqui fixa quando se trata de doenças infectocontagiosas. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje falando de varíola dos macacos. Doutora, Patrícia, é uma honra. Muito obrigada. Já é a nossa, como que eu diria, a nossa médica, já que toda vez que tem algum assunto relacionado a alguma doença infectocontagiosa, a doutora Raquel é a primeira da lista que eu chamo. Eu que agradeço. Já tem a cadeira cativa aqui. Pronto. Doutora, eu estava lendo sobre a incubação, né? Quando o vírus não mostra nenhum tipo de sintoma, né? Então, se eu entrei em contato hoje com alguém contaminado, toquei, abracei, o material, o vírus que passou para mim, ele vai causar a doença imediatamente ou tem um tempo aí de incubação? De 7, 8 dias depois é que você começa a ter algum quadro. Aí esse quadro é 2, 3 dias de quadro respiratório ou artrálgico, dor na articulação, e só depois de 7, 8 dias é que tem o aparecimento de lesões. Agora, tem algum exame para fazer, doutora, para saber ou é justamente as lesões que mostram realmente que é varíola dos macacos? Você só vai saber depois, só quando tiver lesão. Hoje ainda não temos a sorologia, está sendo estudada, nós estamos já com os trabalhos realizando esse diagnóstico de positividade sorológica, mas ainda não está difundido e liberado. O que nós temos agora, já temos o sequenciamento do vírus, que é o sequenciamento molecular que a gente fala, e a gente tem o exame molecular da lesão, da onde temos lesões que eu consigo dar o diagnóstico. Então, só depois de 10 dias do início do seu sintoma é que mais ou menos a gente vai conseguir fazer o exame de PCR, né, molecular para diagnóstico da varíola. Doutor, existe algum caso já de morte no caso de contaminação aqui no Brasil? Nós tivemos um caso de óbito no Brasil, sim, relacionado à varíola. E por que essa pessoa morreu? Ela já tinha alguma comorbidade? Tem algum estudo que mostrou? Então, um estudo completo eu não estou a par, eu só tenho a mortalidade, né, que a gente tem. O que eu posso falar de mortalidade também? Ela é baixa mortalidade. Nós tivemos lá na África Central e na África Ocidental, que é a presença, eles são considerados de varíola maior e varíola menor. Ela tem baixa mortalidade ou uma mortalidade que chega a 3%. Tá? A varíola humana antiga chegava a 10, 15% de mortalidade. Então, ela é uma mortalidade baixa. Se você tratar direito, acompanhar correto, tentar dar o diagnóstico precoce e acompanhar de forma ideal para as infecções que possam associar a varíola, a gente consegue evitar essas fatalidades ou essas gravidades que são a mortalidade, seja por qualquer uma das doenças evitáveis, né?
Doutora, eu não sei se a senhora chegou a ler, mas houve um caso que foi identificado, até foi para uma revista científica, de um italiano de 36 anos que contraiu varíola dos macacos, HIV e Covid, tudo ao mesmo tempo. Né? É evidente que essas doenças, a gente já sabe que a pessoa com uma comorbidade tem a Covid, ela tem uma probabilidade maior da doença piorar no organismo dela. Aí quando acontece desse jeito, Covid, HIV, varíola dos macacos, a senhora leu sobre isso? Não, eu vi sobre o caso. Então, assim, um paciente imunossuprimido, que é com HIV, então isso não é um HIV agudo, ele já tinha uma imunossupressão. Se ele entra em contato com o vírus, que é o vírus da varíola, ou ele já estava passando pelo COVID, né? Então, são dois vírus que acometem um paciente já com imunossupressão. Então, todos os pacientes imunossuprimidos, eles têm maior gravidade do COVID, ou maior gravidade da varíola. Então, isso a gente já tem essa ciência, por isso que ele é considerado imunossuprimido e ele é feito as vacinas de outras formas e acompanhado com o uso de antirretroviral. Então, são doenças separadas, né? Nós vivemos numa pandemia de HIV, né, há perto de 40 anos, então é uma doença que já está presente há muito tempo na população brasileira e no mundial também, e nós temos tratamento que ajuda na resposta imune desses pacientes. Então, eles são bem seguidos, são bem acompanhados. O COVID existe hoje, tratamento que você pode medicar, existe vacinação que a gente tem que fazer. A da varíola, existe um antiviral, existe imunoglobulinas que você pode fazer, e esse antiviral ainda não é difundido e liberado a tudo, mas ele é um antiviral que tem indicação para principalmente em pacientes muito imunossuprimidos, como pode ser o caso deste paciente. E, às vezes, é indicado também, no 4º dia em diante, no contato precoce desse paciente, o uso da vacina. Doutora, eu li que cobrir braços e pernas em aglomerações é uma saída para se evitar a contaminação. Por quê? O vírus ele pode entrar pela pele, é isso? Sim, a contaminação é pele a pele. Então, se você tem um contato íntimo com alguém, você pode pegar. Se ela tiver com lesão ativa, você encostar, você pode pegar. Mas não só a lesão, na verdade. O que é importante... A pergunta que eu quis fazer é se, por exemplo, no suor, se a pele estiver molhada, esse suor pingou um pouquinho em mim, a pessoa estava contaminada, isso é possível também transmitir através dessa forma? Suor não tem muito a discussão, é a presença de lesões, que é o que transmite em contato, mas assim, é muito difícil as pessoas ficarem muito perto. Se realmente em transporte coletivo fica muito grudado, o ideal é que você vá com uma camisa manga comprida mesmo, uma calça, para evitar contato íntimo com pessoas que já estejam doentes e nem sabem, às vezes está com uma lesão ou outra, ainda não tem. E em ambiente onde você não tem aquela circulação, aquela troca ideal, é você usar máscara em ambiente, ou pelo menos a pessoa que estiver doente ou gripada, que ela use máscara. Hoje a etiqueta se eu estou doente, eu uso máscara. Então, para ter um contato ambiental em transporte coletivo, a pessoa que não está muito bem, põe a máscara que ela evita transmitir para uma outra pessoa. Doutora, houve também um caso registrado um pouquinho atípico, né, em Minas Gerais, de um animal, né, de um cachorro que foi infectado pela varíola dos macacos. Isso é possível? Quer dizer, é possível porque aconteceu, mas não deve ser tão comum, né? Não, a varíola é uma doença, uma zoonose, ela veio de animais na África. Nós tivemos no Brasil, em 2011, um surto em vacas, então depende muito do tipo da varíola, que nem eu te falei, nós temos mais de 10 a 13, acho que é 13 espécies de varíola, e elas têm uma adaptação para animais também, né, então ela vem de animais e transmite para humanos, e aí ficou interhumano essa varíola, mas normalmente ela é considerada uma zoonose, ela é considerada uma doença que a gente pega por contato com animais. É claro que pode ter a transmissão do humano para o animal se esse animal também foi lá e ficou lambendo a lesão que tinha uma pessoa positiva e pode apresentar o quadro.
Então a varíola dos macacos, só para deixar claro, é uma doença que realmente pode ser passado de animal para humano como de humano para animal, é isso? E qualquer tipo de animal. Então, é uma adaptação. Normalmente existe tipos de varíola que pode ser mais comum um tipo de animal como outro. A varíola o monkeypox, né, ou varíola do macaco, a gente não tinha ainda ela transmitida para o animal. Mas mostrou-se que isso também é viável. É como se fosse a leishmaniose no cachorro, doutora? Leishmaniose é por picada de inseto, então não é interhumana, vamos dizer assim. Nós temos a gente fala artrópode, né? Temos um inseto que faz a transmissão da leishman, então é diferente. Doutor, existe alguma possibilidade da gente começar a respirar aliviado e saber que tanto Covid quanto varíola dos macacos, a gente está chegando numa luz no fim do túnel aí que a gente vai se ver livre falando dessas doenças em quanto tempo, pelo amor de Deus? Existe algum estudo? Não, estudo de como vai ser os próximos vírus, não. Existe esse banco de vírus que é feito no mundo, onde todos podem estudar, pode fazer análises epidemiológicas e investigar a sua população. Eu acho que nós, população, e o nosso grau de estudo que a gente está tendo hoje no mundo, a gente tem que se preparar, fazer ambientes mais seguros, ambientes com mais ventilação, para que a gente consiga viver sem ter uma transmissão cruzada elevada, seja de qualquer vírus. Então, eu acho que a adaptação e a aeração do ar, seja em shopping, seja em ambiente coletivo, seja em qualquer lugar, academias, eu acho que o Brasil tem que entrar nisso, não é só aqui. Os Estados Unidos, a Europa já está discutindo sobre melhora da qualidade de ar em ambientes fechados, para que a gente realmente consiga viver, conviver e diminuir a chance da gente pegar ou transmitir, seja o que for, porque também as pessoas transmitem sem saber também. Às vezes elas não estão cientes. Então, a transmissão vai quando você tem um diagnóstico muito mais lá no final, lá no médio da doença. Então, eu acho que não é por querer que as pessoas transmitem. Então, eu acho que o que a gente precisa é melhorar o ambiente coletivo, estimulando ou fazendo a higienização mais adequada, realmente não perdendo a chance de usar o álcool gel, que a gente fala, a gente está usando, mas agora começa a ver nos ambientes a diminuição da presença do álcool gel. Então, isso é muito ruim, porque você perde uma prática que vai ajudar, seja qual vírus for. Doutora, tem muitas variações de manifestação da doença ou ela tem uma variação unificada? Eu queria que a senhora explicasse para a gente as manifestações. Não, ela tem uma manifestação sistêmica e tem a manifestação pele. A manifestação sistêmica, ela pode variar de várias formas, pode dar dor de cabeça, ela pode dar dor artrálgica, ela pode dar quadro pulmonar, ela pode dar quadro intestinal, ela pode dar um quadro diarreico, ela pode dar aquela dor que seja proctite, que seriam umas lesões em região de reto nos pacientes, e pode dar dor ganglionar, chegando às vezes ao aumento importante de gânglio. Então, tem febre, então início é viral, gripe, respiratório alto, com aquelas corizas, e pode levar a quadros pulmonares, e elas podem levar aos quadros sistêmicos mais graves, levando a baixa resposta, pode levar a hipotensão por alteração autonômica do próprio organismo. Então depende muito da resposta imunológica, depende muito do grau de tempo de exposição que ele teve para apresentar, e a classificação da quantidade de lesões que ele se manifestou, para a gente também saber se é mais grave ou menos grave. Doutora, quando a doutora recebe um paciente com um quadro já diagnosticado e que a senhora faz análise e já está confirmado, ele sai do consultório com algum kit já de tratamento? Eu queria saber, não só como tratamento viral, como tratamento dermatológico. Existe já algum tratamento de consultório? Olha,
o diagnóstico é quantidade de lesão, se tem dor, não. Você tem que fazer analgesia de dor. Essa pessoa não pode ficar sentindo dor que não aguenta. Ela tem que ficar no isolamento. Você tem que orientar o tipo de banho, se é banho mais gelado para diminuição da dor no local. Você pode fazer uns banhos de assento para diminuição, melhora da qualidade da cicatrização das lesões. Você pode avaliar se tem uma infecção secundária, e você pode coletar exame para avaliar, porque o que eu estou pegando muito, é uma coisa que a gente tem que discutir, porque está sendo estudado, mas não temos ainda 100% de todas as análises de maioria dos casos, mas eles dão uma queda imunológica apresentando aquela infecção secundária que eu te falei. Então, às vezes é necessário o uso de antibiótico para diminuir esse grau de infecção. Então, normalmente a gente avalia e reavalia esse caso para tentar fazer uma cicatrização. Ideal seria o Tecvirimat, que é o antiviral que a gente ainda não tem no país, né? O que tem em alguns países já, mas é pouco e restrito ainda. Então, você tem indicação para uso de antiviral específico, tem indicação de vacina de bloqueio, se eu conseguisse o bloqueio daquela família vacinando. Nós temos que saber que o Brasil foi liberado, mas qual é a vacina que vai ser vista no Brasil, se é de segunda ou de terceira geração, qual geração vai vir para o país, ou que o Brasil vai fazer, que o Instituto Butantan também tem todo o seu aparato, capacidade para fazer, refazer, né, vamos dizer, porque essa varíola nós já temos a vacina. Não temos ainda a vacina própria do monkeypox. Nós temos as vacinas e a capacidade de fazer a vacina que era a vacina, aquela vacina da varíola anterior. Talvez, nas adaptações precoces, a gente consiga adaptar também essa nova varíola junto para fazer uma vacina um pouco mais específica para o vírus atual. Mas, por enquanto, ainda não temos isso. Então, estamos aguardando qual geração vai vir e o antiviral para se tratar em casos de gravidade, que tem que sofrer essa classificação, que nem você perguntou, sistêmico, com mais gravidade, ou mais localizado numa região. Eu vou fazer uma comparação esdrúxula, mas a senhora me corrige se eu estiver errada, tá? É como se, por exemplo, a gente está numa fase da vacinação da Covid que não se tem ainda uma vacina que já está prevenindo contra as mutações atuais, né? Como Muito existe bem. também a vacina da gripe, né? Que também tem a todo ano, ela protege. Por exemplo, eu fui tomar a vacina da gripe esses dias, aí a enfermeira falou assim, olha, você está imunizada contra a cepa de 2022. Então, quer dizer, se surgir mais uma cepa aí nova, eu já não estaria coberta, é isso? Isso mesmo, nós não temos a proteção específica monkeypox ainda, Certo. a vacina específica. A Pfizer está fazendo a vacina do Covid com a variante Omicron já. Então, ela é uma vacina que vai entrar no país a toque de caixa. Eu acho que é bem válido. Então, é uma vacina que realmente vem para adaptar as mutações. A varíola, nós não temos a vacina específica da monkeypox, a gente tem a vacina de primeira, segunda geração, né, que era relacionada à varíola humana antiga. E tem essa que foi criada com uma varíola que pode ser feita, como ela não é vírus vivo, ela pode ser dada para os imunossuprimidos, que foi em 2017. Só que é uma vacina que ainda nós não temos a entrada no país. Então, estamos aí em aguardo, já foi liberado via Anvisa, para a gente conseguir poder trabalhar com mais aparato, vamos dizer assim, aparato para oferecer ao paciente uma melhora da resposta. Eu não vou fugir do tema, mas me surgiu aqui uma pergunta, uma dúvida que deve ser dúvida de muita gente que está ouvindo a gente também aqui pela rádio, né? Por exemplo, eu tomei as 4 doses da vacina, mas da Covid. De repente, a quarta dose, ela meio que foi inutilizada porque ela não tinha sido meio que... não estava no avanço das novas cepas, ou não? Essa quarta dose serviu para poder fortalecer as outras 3 que eu tinha tomado. Como que funciona isso, doutora? A vacinação de Covid, nós estamos na 4ª dose, mas é porque para ajustar a resposta de defesa sua frente aos quadros. Então, isso é a adequação da resposta imune. Então, é uma resposta mais sustentada,
para dar tempo também de fazer ou ter o tempo da adaptação até dessa vacina para os próximos anos, que vão ter, provavelmente, a gente vai ainda discutir se vai ser feito em quanto tempo a nova revacinação, ou de acordo com as variantes ou presença de outras mutações do vírus. Então, no momento, o que nós temos é uma vacina sendo feita com a variante Ômicron associada, né, a primeira, e para ser feita já em fase de liberação. Isso é muito bom. Não quer dizer que você tomou 4, não vai tomar esta quinta em algum momento. Vai tomar de acordo com a faixa etária e real gravidade da presença disso. A gente está finalizando, mas eu queria voltar mais um pouquinho aqui, porque me resta uma perguntinha sobre ainda a varíola dos macacos, que houve uma pesquisa onde cientistas alertaram para novos sintomas da varíola, que inclusive preocuparam bastante aí a área médica, imagino que a doutora como infectologista, né, que é o inchaço do pênis e dor no reto. Proctite. Pois é, esses sintomas, eles são classificados como mais graves quando quando os homens desenvolvem eles? Então, é que não é que os sintomas, eles vão se adaptando, e como aonde ele entrou em mais contato com o vírus. E realmente, eu peguei vários casos com edema peniano e proctite, isso que você está falando desse edema do reto é chamado de proctite. Ele começa a ter um edema e um aumento e dor na região anal. São sintomas ou diferentes do que tinha, porque o vírus, como ele se adapta, ele se transmite de várias formas. Você pode ter um aumento. Eu tive uma paciente que só teve 3, 4 lesões perto do seio, teve uma dor assim que não podia movimentar, como se fosse um herpes zoster. Então, depende muito de tipo dela. Então, o edema é comum, depende da região, se ela é má circulação ou não, e a quantidade de lesões faz esse edema importante. O que é ruim? Em regiões de períneo, você pode ter até um Fournier, uma infecção grave por outras bactérias gram-negativas graves que podem invadir. Vai se essa pessoa ainda é diabética, ou se ela tem outros fatores de risco. Então, a gravidade é muito maior nessas pessoas que tenham fator de risco e imuno mais suprimido. Para finalizar, doutora, quais são as dicas que a senhora dá para o controle da doença, para a prevenção e, no caso do diagnóstico, que é necessário? Assim, um resuminho de tudo que a gente conversou para o minutinho final aqui, para a gente encerrar o programa. Olha, primeiro a gente tem que se cuidar, fazer uso realmente de manga comprida, higienizar bem as mãos, tá? Se tiver algum quadro respiratório, alguém com quadro respiratório, use uma máscara perto dessa pessoa, peça para ela fazer a etiqueta, né, respiratória, quando tiver um quadro respiratório. Higieniza o seu ambiente, principalmente onde você está, ou de trabalho, ou de academia, ou local, para você poder ter uma convivência interpessoal adequada. A gente precisa que o nosso sistema de saúde já adquira o mais rápido possível de uma vacina, o antiviral, para que a gente possa ter programas epidemiológicos de intervenção para diminuir o diagnóstico ou a quantidade de casos no país. A gente precisa realmente de mais exames. Os exames não são pagos por convênio, são exames que são pagos individuais por paciente para ser realizado. Então, também precisamos ajuste, né, de qualquer exame de doença emergente ou pandêmica que seja mais liberada ou mais rapidamente feita, ou que tenha um programa logístico mais rápido para que a gente consiga fazer um diagnóstico mais rápido, precoce e possa ajudar mais o paciente. Esses pacientes precisam de atendimento prioritário para poder para não ter transmissão dentro de outros locais, e tem que ser acompanhado para que não tenha as infecções secundárias. Então, cuidado em ambiente coletivo, uso de manga comprida, máscara de perto de pessoas que tenham quadros sintomáticos, que mais? E se você tem lesão, se você teve quadro de febre há 2, 3 dias atrás e 5 dias depois aparecimento de lesão, procura um sistema de saúde onde você tenha que fazer o exame molecular para um diagnóstico precoce e faça o seu isolamento. Maravilhoso. Doutora Raquel Moarec, infectologista, que sempre
muito gentilmente topa ficar aqui 1 hora conversando com a gente, mas passa tão rápido, né, doutora? Que a gente nem vê, assim, são tantas informações importantes que a gente tem que passar para realmente quem está me ouvindo pela rádio, quem vai acompanhar depois o programa pelo YouTube, no podcast. Então, assim, a gente faz aqui uma prestação de serviço, trazendo profissionais da sua capacidade para poder tratar do assunto e a minha obrigação de transmitir isso para o meu público. Muito obrigada. Obrigada a você, Patrícia, obrigada à Jovem Pan, gosto muito de falar com vocês. Oba, então não fala desse jeito que da próxima já está convidada de novo, viu? Vamos lá. O Jornal da Manhã fica por aqui, mas se você tiver algum assunto interessante que a gente possa colocar aqui na roda de conversa, manda aqui pra gente. Para todos um excelente final de semana, a gente se vê sábado que vem. Tchau. Esta foi mais uma edição do Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon.